Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez no canal Cuidar de Quem Cuida. Eu sou Ruana Labs, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos receber a Renata e o Cláudio, que são cuidadores por amor. Eles têm o canal, eles já estão presentes, estou vendo aqui, sejam bem-vindos. E eu estou ansiosa em conhecer vocês. Minha amiga Rosilene Evangelista também já entrou. Seja bem-vinda. Deixa eu ver mais quem está entrando. Rosane Mendonça. E assim por diante. Já tem algumas pessoas aqui. Ai, ai. Gente, o tempo do Rio de Janeiro tá louco, né? Mas a gente vai levando. E aí ataca a minha alergia. Eu vou convidá-los para a gente, sem delongas, vamos conhecê-los. Deixa eu ver aqui. Mandei o convite. Então, já eles vão entrar. Vamos ver. Pronto. Aí a Renata. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vamos compartilhar a live? Boa noite. Rosilene está dizendo aqui, ó. Vamos compartilhar essa live, convidar o pessoal, endireitar a câmera para a gente pegar a cabecinha de vocês. E vamos. Como é que eu faço para tirar o som aqui? Pronto, tirei. Senão dá eco, né? Sabe aquele problema de eco? Chega! Vocês estão me ouvindo tranquilo? Vocês aí? Tá bom? Diz um oi. Sim. Tá ótimo. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Ok. Eu queria, antes de tudo, agradecer, né, que eu fiz a chamada em plena live e vocês imediatamente se ofereceram para estar comigo. A Rebeca acabou de chegar no Mundo de Paulinha, vocês já estiveram com ela semana passada. Eu assisti a live de vocês, até fiz algumas perguntas provocando, né? E a ideia é a gente estar conversando com vocês com a visão de cuidador, porque geralmente a maioria das vezes, a maioria das pessoas hoje são os filhos que estão cuidando, são as esposas, são os netos, e nem todo mundo tem condições financeiras hoje para estar contratando a mão de obra de um cuidador profissional, com experiência. E aí vai apanhando na vida, até que um dia a gente se dá conta que precisa. E eu falo que o custo e o benefício de contratar uma pessoa quando realmente se torna necessário é importante. Porque se a gente não começar a se olhar e ver que a gente precisa de ajuda e não ter medo e nem vergonha de pedir ajuda, a gente acaba o quê? A gente acaba adoecendo, não é verdade? Então, eu queria que primeiro que vocês se apresentassem para o pessoal aqui do canal, tá? Já chegou bastante gente, eu agradeço o pessoal que está entrando. Quem puder se manifestar no chat, eu agradeço. E vamos lá. Quem é Cláudia e quem é Cláudio e quem é Renata? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Cláudio, eu sou cuidador há mais de 10 anos, profissionalmente há 5 anos. Resumidamente é isso. E a Renata? Meu nome é Renata, sou cuidadora profissional já faz uns 6 anos, mais ou menos. Eu e o Cláudio nos conhecemos já faz 5 anos e fez 1 ano agora, dia 20, que nos casamos no civil. Nós somos casados no civil, por enquanto. Eu ia fazer essa pergunta. Como é que vocês se esbarraram na vida, hein? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse encontro, esse olhar?
Então, nos conhecemos através de uma amiga em comum, minha e dele, né? Ela que acabou nos apresentando no final de 2016. Mas assim, nos conhecemos primeiramente pela internet, pelo Facebook. Uhum. Aí quando foi em janeiro de 2017, acabamos nos conhecendo pessoalmente. Em fevereiro ele me pediu em namoro. Então estamos 5 anos juntos e 1 ano de casados. Então essa história de conhecer pela internet dá certo. Dá. Mas me foi apresentada por uma amiga de longa data. Não foi assim em site de relacionamento, Não, nem muito, assim pela internet, como muita gente. Embora, né, a gente conhece até pessoas que foram por esse caminho e deu certo. A gente sabe que é difícil, né? Sim. Mas o nosso caso foi isso. Nós fomos apresentados por uma amiga minha de infância e começamos a conversar pelo aplicativo de mensagem do Facebook, né? E dali a gente um dia se encontrou e estamos aqui já 1 ano casados. Tá bom. E ela disse, por enquanto, no civil, hein? Você sentiu que foi alguma indireta? Não, né? Não, mas essa é a nossa vontade mesmo. Pretendemos casar no religioso também, né? Eu acho que é até o mais importante. Tudo bem, ok. É, porque eu senti que era... Pintou aí um convite. Olha aí, ó. Rolou uma pressão, né? Foi uma pressãozinha, pressão. né? Vai ficar gravado, ó. Olha lá, viu? Tá certo, tudo bem, ok. Primeiramente, parabéns por vocês estarem juntos esse tempo todo, casados há 1 ano, terem essa profissão que vocês escolheram. E vocês chegaram a fazer alguma formação, algum curso como cuidadores? Fala um pouquinho de como é que foi a decisão de vocês trabalharem nessa área. Então, eu comecei em 2015, uma amiga minha me chamou para ficar com a mãe dela, né? Era mais para fazer companhia. Como eu não tinha experiência, ela me chamou mais para fazer companhia porque ela precisava sair, né? Tinha os compromissos dela na rua e só era ela e a mãe dela. E a mãe dela já tinha 95 anos naquela época, eu já é falecida e não podia ficar sozinha. Como eu morava perto, a gente já se conhecia um bom tempo, ela me chamou para ficar com a mãe dela, né? Durante esse tempo que ela ficava fora de casa. Aí ela me incentivou a fazer o curso, né? Falou, Renato, faz um curso, né? Para se aprimorar, para você poder pegar experiência, né? Poder trabalhar mesmo. Aí, como eu já estava gostando, né? Da profissão, né? De trabalhar como cuidadora, aí depois que eu conheci o Cláudio, eu resolvi fazer o curso e ele resolveu fazer o curso comigo. Fizemos o curso, o primeiro curso mesmo no final de 2017 para 2018. Entendi. Aí estamos juntos até hoje, né? Foi um curso ótimo, sabe? Foi um curso de 250 horas, presencial, com estágios em 2 casas de repouso. E o nosso professor realmente é um super profissional, então a teórica dele foi fora de série as aulas dele, deu muita base para a gente, e os estágios nas casas de repouso, onde a gente pôde praticar, né? O trabalho de cuidador foi uma super base para a gente. Mas de lá para cá nós fizemos vários outros cursos, né? Fizemos mais 2 cursos presenciais, fizemos na Escola Técnica Frei Galvão, fizemos no INTESP com o professor Jefferson Caproni. Então, fizemos 3 cursos ótimos presenciais. E depois, durante a pandemia, agora, nesses 2 anos, nós fizemos diversos cursos online também. A gente está sempre procurando estudar mais e aproveitamos esse tempo aí da pandemia para fazer cursos online. Fizemos bastante curso nesse tempo também. Ok. Tudo na área da saúde. Nós marcamos a data no dia par, porque você está fazendo plantão nesse mês nos dias ímpares. Você está trabalhando com alguém com Alzheimer ou com outra situação diferente? Como é que está hoje o seu trabalho? Então, o meu assistido, ele é um senhor de 100 anos de idade e vai completar 100 anos. Ele vai completar 101 agora no mês de março. Quer dizer que ele já está quase com 101 anos. Ele tem uma boa saúde, né? Graças a Deus.
mas até devido à idade ele tem momentos de confusão, tem um nível de demência senil, né? Mas é tratada, existe medicação que a gente está administrando conforme a prescrição médica para ele e tudo. Então, ele apresenta momentos de confusão mental, principalmente, acho que a síndrome do pôr do sol, né? Quando chega no final do dia, que escurece, ele dá uma bagunçada no noturno, no período noturno, ele tem lembranças, né? Ele quer ir para a casa dele, sendo que ele está na casa dele, né? Mas é até aí só, não é um Alzheimer mesmo, né? Não está em grau avançado. Acho que meio de acordo com a idade dele. A gente controla com a medicação e a prescrição médica e com a nossa experiência, né, de cuidar de pacientes com demência, com Alzheimer, com Parkinson, com síndrome degenerativa córtico-basal e etc., pacientes que nós já tivemos, né? E os cursos que a gente procura fazer, principalmente, falam sobre o Alzheimer. A gente procura estudar bastante essa parte aí e na hora do trabalho a gente procura pôr em prática aquilo que a gente aprende para poder conduzir da melhor forma, né? Para fazer sempre o melhor pelo nosso assistente. É assim que eu faço com ele. Você já está com ele há quanto tempo? Eu estou com ele há pouco tempo, acho que vai estar. Eu estou uns 3 meses com esse paciente, né? Que eu peguei fixo mesmo com ele, estou há 3 meses. Ok. Agora, pretendo ficar até o final. Esse trabalho seu é um trabalho em que você está atuando como autônomo, independente, ou você está ligado a uma home care ou alguma coisa? Esse é um paciente de home care. Estou ligado a uma home care. Correto, tudo bem. Isso. E a nossa amiga aí, a Renata, o que ela está fazendo da vida hoje? Então, no momento, eu não estou com um paciente, né? Não estou acompanhando ninguém, né? Eu estou atendendo, é mais avulso, por enquanto, né? Quando precisa para um acompanhamento hospitalar, consultas, exames, né? No momento, eu tô assim. Okay. Você está de onde? São Paulo? São Paulo. Então, São Paulo, aqui, capital. Fica aqui aberta, disponível, aqui na live, né? O canal deles. E quem quiser conversar com o casal, ver a Renata, aí, ó, tá disponível, tá? Às vezes a gente fica com uma reserva que não tem ninguém, eu não tenho rede de apoio, não posso contar com ninguém, não sei o quê. Gente para trabalhar, tá sim. Gente capacitada, tá menos. Né? Então a gente tem que abrir esse leque aqui, o leque do pensar, de olhar, e às vezes a gente precisa de fazer um acompanhamento e tá sozinha e não tem com quem. Olha aí, a gente tem cuidadores profissionais que se especializam e etc. Isso aí é importante, né? Agora, o interessante que... Como é que é? Quer dizer, você me falou que cuidou também de alguém, né? Os seus avós? Não sei qual dos dois que cuidou dos avós que tinha Alzheimer. Foi o Cláudio, foi a Renata? Não, eu não cheguei a cuidar dela, né? Minha avó teve Alzheimer. Quem cuidou mais da minha avó foi a minha mãe, né? Eu, nessa época, eu não estava aqui em São Paulo, eu estava morando em Sorocaba. Eu passei 10 anos em Sorocaba e foi bem esses 10 anos que foi quando evoluiu o Alzheimer da minha avó, quando foi diagnosticado. Então, eu pouco acompanhei, era mais a distância, né, conversando com a minha mãe pelo telefone e tal. Então, quem cuidou da minha avó com Alzheimer foi a minha mãe, né? Eu cuidei um pouco do meu avô quando ele estava com idade avançada, mas não foi assim de cuidar todos os dias. Era mais quando precisava de algo a mais para ele, que eu ia lá ajudar e tal, ia ficar com ele, ia fazer o que fosse preciso. Ok. Ok. Agora, a Renata cuidou junto da mãe e dela, ela cuidou de uma tia com câncer, né? Também deu consequências neurológicas e tal, a Renata ajudou bastante.
Tá certo, tudo bem. Agora, como é que funciona, né? A gente fala muito que o cuidador familiar ele tem um estresse muito forte, né? Ele cuida 24 horas, é alimentação, é banho, é sair para passear, é médico, é noite mal dormida, e etc, etc, etc. Esse estresse também acontece com o cuidador, você entra, bate o teu ponto, faz o seu trabalho, acabou aquelas 24 horas, se for plantão 24, se não for 12 por 24, depende, né? Porque tem gente que trabalha 12 por 24, 24 por 36, se eu não me engano, né? E como é que funciona isso para vocês? Porque eu já vi cuidadores que trabalham de segunda a segunda. Tem o plantão 12 por 24, no dia seguinte tem outro plantão, e procuram dormir só à noite. Ou trabalham só à noite e procuram dormir. Isso não dá um cansaço? Como é que funciona isso? Vocês têm esse estresse também? Há esse envolvimento emocional? Essa preocupação, depois que eu saio, eu deixo o meu assistido. Gostei da palavra assistido, não conhecia como assistido. Estou aprendendo com vocês. Como é que funciona isso? Vocês de pergunta. E eu estou com alergia aqui, estou quase espirrando, gente. Desculpa, mas se eu espirrar, eu dou uma sumida e não é Covid. Então, tem escalas de trabalho mais comuns, que são 12 por 36, né? Que a pessoa trabalha dia sim, dia não, por 12 horas, ou diurno ou Falei noturno. errado, 12 por 36. 12 por É. 36. E a outra, também bem comum, é 24 por 24, onde o cuidador trabalha 24 horas, folga 24, tem 24 por 48, e tem N outros tipos de escalas, de 6 horas diárias, 8 horas diárias, tem escalas de 12 horas diárias. E para responder a sua pergunta, eu acho que isso acontece mais com quem pega plantão direto todos os dias, por exemplo, 12 horas todos os dias, ou 24 horas todos os dias, que a pessoa demora, às vezes, um mês para voltar para casa, o cuidador, né? Então, quando existe um exagero, né, de trabalho, dificilmente o estresse não pega, né? Porque eu acho que isso em todas as profissões, quando o físico esgota, aí a estrutura para, né, para gerenciar as emoções também cai, né? Eu acho que isso acontece com o cuidador familiar, porque ele não tem folga, né? A pessoa que cuida do familiar ali não pode sair para nada, por exemplo, né? Ela tem que estar 24 horas, como você falou. É banho, alimentação, medicação, é sair para passear, é toda a vida, toda a rotina, todos os dias a pessoa está ali, né, auxiliando e garantindo a sobrevivência, o bem-estar, a saúde da pessoa e tudo. Então é desgastante. O cuidador profissional, ele pode sofrer essas consequências, né, acho que devido a exagero de trabalho. O cuidador trabalhar todos os dias sem folga por muito tempo, porque é um período que precisa, vamos supor, precisa um mês disso, tudo bem. Agora, isso sem fim, chega uma hora que vai esgotar. Físico Então, e mental, né? Físico e mental. Então, eu acredito que seja até impossível oferecer um bom trabalho dessa forma, né? Porque de um momento X em diante, não vai ter condições mais de prestar o melhor serviço, né? Uhum. Então, isso acontece, sim, com o cuidador profissional, com certeza. E eu acredito que acontece em todas as profissões. Né? Correto. E há esse envolvimento emocional, quer dizer, vocês iniciam um atendimento, né, Renata? E vocês acabam pegando aquele vínculo de gostar, de sair e voltar para casa. Poxa, como é que será que ficou? Como é que eu vou encontrar no meu próximo plantão? Vou ligar para saber se está tudo bem. Existe esse envolvimento ou vocês conseguem desligar uma tomadinha lá? A Rebeca voltou, diz que caiu. Levantou e voltou.
Tem. A gente tenta não ter muito, assim, né? Porque a gente acaba se apegando bastante, né? Mas tem sim. Eu, com os meus que eu colher parte, principalmente os particulares, né? Que é onde você pode ter contato, né? Porque quando é por empresa, você não tem muito contato, né? Nem com a família e nem muito com eles, né? Porque é a empresa que direciona tudo. Mas agora, quando é particular, tem bastante. Pelo menos com meus que eu cuidei, né? Particular tinha bastante, sim. Nossos pacientes particulares, mesmo que a gente não está atendendo eles por um período, a gente está sempre entrando em contato com a família para saber como está. Então não tem como não ter um envolvimento emocional, afetivo, né? Existe sim, mas mais com os pacientes particulares nossos. Pois é. Quer dizer, você trabalhando no home care, no caso, alguém vai te substituir para você poder sair. E aí você vai passar o dia para aquela pessoa. Né? Se a pessoa fez isso, aconteceu aquilo de diferente. Olha, a Julie 101021 fez uma pergunta, já vamos falar a resposta. Nós estamos aqui com algumas pessoas chegando. Eu vi o George, que acabou de entrar, meu novo amigo, começou esse ano, 22. Leandra Linhares também entrou aqui, seja bem-vindo. Tem a Silvia, a Dair, a Bruna, deixa eu ver se mais alguém. Nós estamos com 115 pessoas na live. Eu gostaria que vocês se manifestassem mais, para a gente poder trocar mais ideias, senão a gente vai ficar meio perdidinho aqui, sem saber se eu estou atendendo a demanda de vocês. Jorge deu boa noite a todos. Boa noite, meu querido. Todo dia ele tem live, tá? Boa noite. Das 6 às 8. Podem perguntar aí. Muito legal, muito legal. Quem não tem TikTok, segue lá. Vocês vão gostar. Ele faz tiradas de cartas, ele dá conselhos. É gente fina. Fez live aqui comigo e eu fiz lá com ele. A minha primeira live foi com ele lá. E tá tudo bem. Legal. E vamos ver. Quer dizer... vamos abrir esse leque. Não vamos falar só de demência, né? Porque existem crianças que nascem com problemas, né? Que precisam usar uma sonda, que tem limitações, tem microcefalia, tem pessoas que são recém-operadas, cardíacas, ou que estão em tratamento de câncer, ou um leque muito grande que precisa de um profissional que ajude. Como é que é a entrada de vocês? Quer dizer, o home care é contratado, tá? Eu não conheço, nunca usei, na realidade. Como é que funciona? Eles são contratados e aí tem a escala, olha, vocês vão ficar, você, Renata, vai ficar com esse paciente, você, Cláudio, vai ficar com aquele paciente, a escala é essa, essa, essa. Vocês recebem uma ficha, vocês recebem a informação, ou isso acontece no lar, junto com a entrevista com o familiar nesse primeiro contato? Como é que funciona isso? Não, a empresa entra em contato e fala, né? A gente tem um paciente, sei lá, um paciente que acabou de fazer uma cirurgia, né, de coração e está se restabelecendo em casa. Aí eles passam, né? A altura, o peso do paciente, se ele está acamado, se ele não está, né? Toda a situação, né? Do paciente. Tudo isso para vocês, né? Aí, então, a maioria das informações. Vocês já vão cientes do que vocês vão encontrar no lar. E como é que é essa recepção? A família, como é que é a recepção de vocês nesse novo lar? Uma pessoa totalmente estranha, numa situação vulnerável, né? Vamos dizer assim, é uma situação vulnerável. E meu filho está jogando. Se vocês escutarem a risadinha, desculpe, tá? Ele está lá no... Não tem problema. Aí, de vez em quando, ele grita, então, matei, morri. Faz parte. Normalmente, a gente chega, né, na casa do assistido, né, do paciente, a família, normalmente sempre tem alguém, né, no primeiro momento, alguém da família para poder nos receber. Aí eles não recebem e explica mais ou menos o que a gente vai ter que fazer, né? O que eles precisam, o que eles querem mais da gente. Né? Durante esse momento que a gente vai estar lá, né? A gente passou a rotina da casa, do paciente,
que vai ser realizado no primeiro momento. Aí depois, como a gente passou esse dia, aí no próximo plantão a gente pode ficar sozinho, mais tranquilo com o paciente lá, porque a gente já sabe, né, o que tem que fazer com ele. Nós fazemos também um questionáriozinho nesse primeiro momento para ter uma noção mais completa sobre os detalhes, né? Porque a gente tem uma base, né, que a home care passa, né? A paciente assim, assim, assado, tá. Aí chegar lá, a gente vai ter um questionáriozinho em cima disso, né? Para conhecer melhor antes do contato, né? E aí a família vai passar para a gente aquilo que eles querem, que eles têm em mente. Aí a gente vai passar os 2 primeiros atendimentos, analisando tudo, para criar uma estratégia de trabalho para aquele paciente, de conscientização daquela família, de orientação também, quanto ao ambiente, quanto ao que está faltando, o que pode melhorar, e vamos chegar num ponto para poder desenvolver o trabalho daí em diante. Vocês né? conseguem... E aí todo dia a gente vai buscando. Né? Vocês conseguem ter contato com os outros cuidadores para manter o mesmo tipo de rotina, o mesmo tipo de cuidado? Consegue ter esse diálogo? Vocês usam uma carteirinha, uma caderneta, um livrinho, alguma coisa para se comunicar? Como é que funciona essa rotina desse cuidado? Porque quando são 2, 3 pessoas, escalas, então, de 12 horas, então, acredito que à noite tenha alguém ou o familiar assuma, no dia seguinte vem a outra pessoa. E aí, como é que essa comunicação entre vocês ocorre como? A maioria das home cares trabalha assim com relatórios, né? Então a gente vai colocar o relatório daquele atendimento daquele dia, daquele plantão, onde a gente vai colocar as informações principais, os detalhes principais, e vai ficar aquilo anotado, né? Independente disso, na passagem de plantão, a gente dá um resuminho verbalmente para o cuidador que vai entrar. Olha, hoje foi assim, o paciente está assim, está assado, ele se comportou dessa forma, né? Conseguimos realizar o trabalho dessa forma, assim, assado, e vamos passar um resumo verbal, e vai estar tudo anotado lá. Né? Além disso, existem outras home care que também criam grupos no WhatsApp para todos se comunicarem e colocarem as ocorrências principais, né? Intercorrência, então, a gente se fala. A gente está falando só dos detalhes simples do dia a dia, né? Da rotina, né? do que se passou, né? De como foi o plantão daquele dia, tudo a gente pode colocar no grupo de WhatsApp também, né? Então tem essas formas aí usadas tem uma normalmente. Que fizeram no privado, né? Foi a Neuza Campos que fez. Até que ponto a família, entre aspas, atrapalha quando as orientações? Quer dizer, vocês têm uma orientação, você segue uma medicação que é prescrita, você segue um planejamento nutricional, você segue tudo ali bonitinho. E essa família, não precisa, e começa a atrapalhar esse cuidado. Isso acontece? Acontece bastante. Aí a gente tenta, né, ter um diálogo, né, para poder entrar em um acordo, né, para ver o que... Entrar num consenso, né? Com a família, para ver o que a gente pode fazer, né? Porque às vezes você quer seguir a prescrição que o médico já passou, mas a família não quer. Então a gente tenta ter um diálogo ali. De saúde, o home care está aqui. Se você não fizer o que eu quero, eu vou pedir sua substituição. Porque você não está me ouvindo, você não está entendendo o que eu quero. Eu não quero que você faça assim. Entendeu? E pronto, acabou. E aí? O que você faz? Não, existe aí o seguinte. Assim, quanto à prescrição médica, o cuidador ele tem a obrigação de seguir a prescrição médica. Agora, quanto a demais procedimentos da rotina, então a família ela tem o direito de ter uma preferência que seja feita de uma maneira ou de outra. É claro, desde que seja coerente, a gente pode seguir o que a família quer. O que a gente não vai fazer é seguir incoerência, seguir coisa que o cuidador não deve fazer e que ninguém faria. Né?
né? Eu estou falando... Então, incoerência, eu acho que o cuidador profissional não tem obrigação de fazer, não. Então, a gente vai colocar essa questão para a home care. Olha, Isso, estou fazendo atendimento aqui na casa, a gente vai passar para a home care, e aí eles vão ter que, como o contrato é com a home care, vai ter que, a enfermeira responsável da home care vai ter que ir lá visitar, conversar com a família para organizar a empresa. isso, com certeza. Okay. Quando é paciente particular nosso, aí esse trabalho nós mesmos que vamos fazer. Vamos sentar e conversar com a família, dispor de um tempo para conscientizar e orientar e chegar num consenso para que a gente continue, né? Então é por aí. Existe a razão, acho que a razão ela vai predominar. E, né, a gente vai poder atender da forma que a família quer. Desde que não seja absurdo, né? Se for coerente, tudo bem. E nós temos outra situação polêmica, né? Cuidador não é doméstico. Qual é a responsabilidade do cuidador mediante os cuidados do seu assistido? Então, o nosso dever com o assistido é cuidar da medicação dele, né? Que já vem prescrita pelo médico. Dar uma organizada no ambiente, né, para não deixar sujo, se a gente dá banho, ele toma um banho, ir lá, secar o banheiro. Preparar, assim, a comida, se o assistido morar sozinho, né, se eu só tiver só o assistido, aí sim, é nosso dever preparar a comida dele. Agora, se tem familiar ou se tem alguém na casa, não é nossa obrigação. E sempre manter o ambiente limpo, e ficar fazendo companhia, né, para ele, assim, né? Auxiliar em tudo, desenvolver atividades físicas, desenvolver atividades lúdicas, desenvolver atividades cognitivas. Então, existe uma série de... volta, ler um livro. Tudo isso. Nada de tudo isso. Nada de testificar. Se precisa acompanhar numa consulta. Manter o ambiente limpo e organizado, isso é dever do cuidador. Agora, fazer a faxina da casa inteira, não. Aí tem que ter um profissional da casa para isso. Você administrar uma alimentação, preparar uma coisa rápida e tal, tudo bem. Agora, você cozinhar e deixar o paciente lá, isso não é coerente. Porque acontece o seguinte, o paciente, ele pode, né, o assistido, ele pode sofrer uma queda, ele pode sofrer um acidente dentro de casa e o responsável vai ser o cuidador. Então, não dá para o cuidador cozinhar, né? Numa emergência, num dia X que não tem ninguém naquele dia, tudo bem. Mas é preciso que um familiar fique ali com o assistido, porque senão nós não vamos poder deixar ele sozinho. Então, até que dá para fazer numa emergência, mas com alguém olhando. Você deixar a pessoa lá, um idoso, com o cuidador deixar ele sozinho no aposento da casa para ir lá cozinhar, negativo. Isso a gente não concorda e a gente não faz. Então, administrar a alimentação que está pronta lá, servir, fazer o prato, esquentar, servir a comida, até dar a comida se for paciente que precisa que dê a comida, tudo isso aí o cuidador vai fazer. Né? Mas desde que a gente não deixe o assistido sozinho lá, porque a responsabilidade sobre ele é nossa. Então, em primeiro lugar, é a vida e a saúde dele. Então, manter limpo, organizado, administrar uma alimentação, tudo bem. Agora, existe caso que as pessoas confundem, quer que você vai limpar a casa inteira. Tem casa até que quer que o cuidador vai sair com o cachorro da casa para ir passear. Então, isso daí já está totalmente fora da nossa atribuição. Né? Porque existe essa confusão, sim. Você vai ficar com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com o meu marido, ou com a minha esposa, e você tem que cuidar de tudo que está aqui, porque ele anda pela casa toda. Você tem que manter o ambiente limpo, não só o local que ele permanece, que ele dorme, porque ele não é acamado. E como você vai ficar sozinho com ele, você tem que preparar a sua alimentação e a alimentação dele. E na hora de trocar os lençóis, botar na máquina de lavar, ou seja, você acaba virando o quê? Um doméstico também. Isso tem que ser uma linha muito... Então, por isso que a gente trabalha dessa forma. No momento da contratação,
no início a gente já deixa claro o que nós viemos fazer naquela residência e o que nós não viemos fazer. Então, isso aí a gente tem que já deixar organizado no momento da contratação. Se a pessoa fala, olha, eu preciso que lave, passe, cozinhe, não sei o quê, e cuide do meu pai, que tem 90 anos, eu falo, muito obrigado, mas para a gente não serve. A gente precisa manter limpo e organizado, mas a faxina da casa, lavar a roupa, cozinhar, isso vai ficar para a família resolver. Dá para a gente fazer? Dá. Então, só que aí tem que contratar os dois, a Renata e o Cláudio, porque um vai ter que ficar olhando, né? Um só não dá. O paciente não pode ficar sozinho. O assistido, ele vai cair, ele vai se machucar, ele pode até morrer. Então, não pode, né? A gente tem que manter limpo e organizado, sim, mas quem tem que fazer a faxina é a família que tem que providenciar isso. Correto. E nos demais aspectos é dessa mesma forma, né? Uhum. Correto, correto. Agora, já aconteceu de vocês terminarem o plantão de vocês de, vamos fingir, de 12 horas e a pessoa que vinha não chegar? E aí, qual é a atitude que vocês precisam tomar? Passou meia hora. Então, normalmente, Você mandou zap. normalmente quando é... Desculpa, normalmente... Imagina. Normalmente, quando é para uma empresa, a gente avisa para ela, fala, ó, a pessoa que vinha me substituir, me render, ainda não chegou. Né? Aí ela tenta entrar em contato para saber o que aconteceu, se a pessoa está no trânsito ou está a caminho. E se a pessoa fala que não vai poder ir, eles vão procurar outro para poder ir. Aí a gente tem que esperar essa empresa mandar outro cuidador para a gente poder sair. A gente trabalha plantão, que a gente trabalha com rendição. Rendição é assim, tem que aguardar um outro profissional. Tem que aguardar. Então a gente comunica a empresa e a empresa tem que providenciar um profissional para poder fazer a rendição. Mas eu contratei a Renata porque eu fui para uma festa, né? Aí eu não voltei da festa no horário que eu tinha combinado com ela. E aí a Renata tem um compromisso também em outro plantão, em outro lugar, e eu não voltei. Eu, como familiar, não voltei. E aí, como é que você resolve essa sinuca? Aí eu vou ter que aguardar você chegar. Eu tento cancelar o meu compromisso, de alguma forma, ligando para alguém para cancelar, e aguardo a sua chegada. Tem que aguardar. Vai explicar para o plantão, vai explicar para a pessoa do plantão seguinte o que está acontecendo, né? Falou, olha, eu não posso deixar o meu paciente sozinho, né? A gente não vai poder deixar sozinho, vai ter que aguardar você chegar para poder ir embora. Uhum. Não tem jeito, tem que esperar. Vocês já passaram por alguma situação de emergência em que vocês tiveram que ter uma atitude mais forte para... Não vou dizer salvar a vida da pessoa, mas ter uma atitude mais imediata, a pessoa engasgou, a pessoa caiu, a pessoa... Não sei, alguma situação em que vocês tiveram que ter uma atitude imediata para socorrer aquela pessoa, o seu assistido? Alguma situação assim? Eu não. Não? Graças a Deus, nunca... Assim, já aconteceu de uma... Ela já faleceu, essa senhora, né? Eu estava com ela, a filha tinha acabado de sair para fazer compra e ela começou a passar mal. Começou a vomitar, começou a passar mal. Aí eu liguei para a filha dela, né? Para falar que a mãe dela não estava bem, que ela tinha vários problemas de saúde, né? Aí eu fui lá, socorri ela, levantei, né? Tentei acalmar ela, acabou ficando nervosa, até a filha dela chegar. Aí a filha dela chegou e, né, aí me ajudou, né, a cuidar dela melhor, né, porque ela sabia realmente o que a mãe dela precisava, né, na hora. Aí ela chamou o noivo dela para ir para ela para acompanhar ela, e no final da noite, depois que ela foi embora, ela acabou sendo internada. Correto, tudo bem. Me passa a rotina, a tua rotina com o seu assistido, escolha um assistido e me passa uma rotina do seu dia a dia. Cláudio. Você chega, o que você faz? Bom, básico, né? Um assistido aí bem idoso é acordá-lo,
dá bom dia, vê se ele está tudo bem. Geralmente, você pega que horas? 8 horas da manhã, 7, 8 horas, eu vou ver, vou perguntar para quem passou a noite se dormiu bem a noite inteira ou não, para ver se eu vou deixar mais ou não. Okay. Então vamos supor que ele dormiu bem a noite inteira e tal. Então lá para as 8, 8 e pouco, né, até para dar tempo de fazer a rotina durante o dia dele, esse horário a gente já vai tentando acordar, vai abrindo cortina, deixando entrar uma claridade e tal. E aí vamos aferir sinais vitais, vamos conduzir, encaminhar ao banheiro para fazer suas necessidades, higiene oral, em certos casos já vai ter a troca de fralda, troca de roupa. Alguns preferem já por hábito já ir direto para o banho nessa hora, outros preferem ir para o café da manhã, mas aí vai entrar nessa, é banho, café da manhã, ou café da manhã e banho, alguma coisa nesse sentido, né? Aí vamos ver a atividade que tem no dia, tem fisioterapia, tem isso, tem aquilo. A parte da manhã normalmente é o horário mais indicado para as atividades físicas, né? Fazer uma caminhada, fazer uma fisioterapia, fazer um exercício, tomar um banho de sol na parte da manhã antes das 10, né? Então a parte da manhã mais essa é a rotina. Aí vai para o banho, vai descansar um pouco, aí vai chegar o horário do almoço. Aí a gente vai acompanhar, talvez precise fazer uma nova troca de fralda, conforme o assistido. Vamos para o almoço, vamos acompanhar. No café da manhã já vai entrar a medicação da manhã, normalmente. Isso é tudo hipótese, né? Fazendo uma suposição aqui, está uma rotina... uma hipótese de rotina aí, né? A rotina. Então aí almoço. A rotina ajuda talvez. A rotina ajuda para vocês terem um embasamento nesse cuidar? Assim, porque a pessoa com mais idade é bom ter horário para as coisas, porque eles se perdem muito, né? Eles já têm uma confusão, né, mental. Eles já têm a questão da síndrome do pôr do sol, ele já tem um nível de demência. Então, colocar certos horários, não precisa ser exatos, mas né, os horários parecidos todos os dias, isso ajuda na própria compreensão dele das coisas, né? E aí facilita nosso trabalho também e é o melhor para ele, né? Então, a gente reforça aqui. Então, aí a parte da tarde, a gente... Assim. A gente reforça aqui para quem está assistindo a gente que a rotina é uma ferramenta, sim, de trabalho. Sim, tá? Sim, a gente concorda. Bastante. Então, eu estou colocando aqui uma rotina mais ou menos para um paciente, para um assistido, de baixa complexidade, né? Existem diversos graus de necessidades diversas em que essa rotina pode mudar totalmente. E tem aquele dia. Então, aí na parte da tarde, vamos assistir televisão, vamos ouvir uma música, vamos desenvolver uma atividade, jogar um jogo, né? Fazer diversas brincadeiras e tal para passar a tarde. Conforme o assistido, vai ter um período da tarde que ele vai descansar um pouco, talvez vai dormir um pouco. Isso varia. Tem assistido que toda a tarde, depois do almoço, precisa deixar ir dormir. Tem outros que não, e assim vai. E aí vai para a parte noturna, que vai entrar alimentação, e depois o final de plantão, que é preparar para ir dormir, né? Então, a gente não está colocando aí troca de fralda assim, porque na nossa concepção, a fralda a gente precisa trocar a hora que precisar. Não tem horário para troca, né? A gente está colocando uma coisa meio hipotética, né? Imaginando que daquela última hora até ali vai precisar, porque é óbvio que vai, né? Então vamos até deixar de lado, porque a troca vai precisar mesmo, independente de horário. Né? Durante a madrugada tem que ter também trocas de fralda, porque você não pode deixar, às vezes, um assistido a noite inteira, até o outro dia muita coisa. Né? Pode gerar assadura, ferida, LPP, infecção urinária,
e etc. Porque então, a troca é 24 horas, quando precisar, tem que trocar. Não, porque eu já ouvi E mais ou menos é isso. Já ouvi várias vezes familiares falaram assim, mas eu tenho que levantar de madrugada para trocar a fralda. Aí depois diz assim, não sei, filho, olha o lençol todo. E, gente, tem que trocar durante a madrugada. Não tem, isso é uma necessidade. Tem que mexer, sem trocar dúvida. a posição, olha o decúbito, olha as escaras, olha aí os problemas que Então, isso que eu ia dizer, existem pacientes já acamados, já é uma rotina específica, que tem que entrar mudança de decúbito a cada 2 horas. Aí, paciente que tem feridas, que tem LPP em diversos locais. Então, quer dizer, para cada um, vai ter que estabelecer uma rotina adequada. Eu coloquei uma rotina assim, hipotética só para responder essa pergunta. Mas a rotina ela varia de paciente para paciente. Né? Que é LPP? Cada um vai ter sua rotina. LPP é lesão por pressão, que é a escara, né? Que é a escara, aquela ferida grande, que faz um buraco. Essa é a LPP, que é o termo que usa hoje em dia, né? Lesão por pressão. Tá, ok. Lesão por pressão, LPP. Respondida, Neuza. Ela que perguntou aqui. A maior dificuldade de vocês, então, qual seria diante de uma pessoa com Alzheimer? Eu não esqueci a pergunta aqui, não, tá, Julie? Já estou chegando no Alzheimer, já vou falar de você. Qual é a maior dificuldade quando a pessoa tem Alzheimer? Para vocês cuidarem? É o terrível hora do banho? É o problema de quero ir para casa? Que situação? Vocês estão me roubando? Eu acho que a síndrome do pôr do sol acho que é a mais difícil, né? Você tentar convencê-lo de alguma maneira para distrair ele, né? Para tirar esse foco, né? Porque chega no final da tarde, eles querem ir para casa, eles não querem ficar lá, né? Aí para você tentar fazer ele mudar de ideia, tirar o foco, às vezes é mais difícil. E tem uns que insistem. Isso é fase inicial. Nós estamos falando aqui sobre esses problemas de paciente, né, com Alzheimer, mas isso é o Alzheimer na fase 1 e 2, porque depois na 3 e 4 já são outra situação. Então ele vai chegar num ponto, aí vai mudar. A cada dia vai mudar. O paciente com Alzheimer, tudo que a gente pode imaginar e aquilo que a gente nem pode imaginar, pode acontecer. Ele pode apresentar diversas características e diversas reações diferentes. Para esse paciente de fases mais iniciais, e apresento a confusão mental, que a demência está sendo o maior problema nessa fase, na minha opinião, o mais difícil, quando ele começa a avançar, a doença começa a avançar, é ele querer aceitar o horário de dormir. Muitos querem passar a madrugada interativos e não querem saber de dormir. Então, eu acho que esse é um dos problemas maiores. Aquela soneca depois do almoço, aquela soneca depois do almoço não atrapalha a hora de dormir mais tarde? Então, aí para certos casos, sim, outros não. A gente vai ter que sentir, né, qual que é a necessidade. Porque essa soneca é para paciente que tem mais esgotamento físico. Aquele que tiver menos, que tiver apresentando mais insônia e atividade mental noturna, aí a gente vai tentar evitar essa soneca depois do almoço. Então, para cada um, a gente vai dosar isso aí, né? Conforme a necessidade. Às vezes também, um desafio também é quando eles são meio agressivos também, né? Você tentar controlar, tentar fazer ele se acalmar, né? Porque às vezes é algum estresse que no momento ele está sofrendo ali que ele acaba sendo agressivo. Eu acho que também esse é um momento também difícil, né? De você tentar acalmá-lo, né? Fazer ele ficar mais tranquilo, para passar, né? essa agressividade. Eu vou passar a minha experiência como cuidadora familiar para quem é novo, que está assistindo aqui. Eu convido vocês para se inscreverem aqui no meu Instagram, que hoje o foco é cuidar de quem cuida. E tem o canal no YouTube, Minha Mãe Tem Alzheimer, que você só escrever o meu nome, Ruana Labres, que já aparece. A mesma
identidade visual, que é essa figura rosinha com 2 rostos, que sou eu com a minha mãe, e um beijo, ela me dando, que a fotografia original, a pessoa que trabalhou em cima, quem fez para mim. E teve uma época, na fase mediana, a minha mãe com a síndrome do pôr do sol, querer ir para casa, que começava às 4, 5 horas da tarde, o entardecer, eu já ficava apavorada antes dos sintomas. Meu Deus, vai começar daqui a pouquinho. E ela começava naquela agitação, e se mexia na cadeira, e ela usava cadeira de rodas por causa da artrose nos joelhos, e ela levantava, ela conseguia andar, mesmo com toda a dor que ela poderia estar sentindo do osso com osso, sem já aquela articulação, né? E aí Sim. ela conseguia andar, e ela ia para a porta e queria ir embora. E no início a gente erra muito, né? Não, mãe, fica aqui, não sei o quê, e com medo que ela caísse, quebrasse uma bacia, um fêmur, que graças a Deus ela foi protegida. Às vezes que ela caiu sentada, ela não se machucou a esse nível. Deus foi bom com ela nesse sentido. E a gente vai aprendendo, porque tem estratégias que não funcionam com aquela pessoa e outras sim. Não existe receita de bolo. Pegar minha mãe, botar na cadeira e dar uma voltinha no quarteirão, botar no carro, que já era uma dificuldade botar dentro do carro com ela numa cadeira de rodas, e dar uma voltinha, não funcionava. Eu tinha que fazer outras coisas. E música nessa hora, às vezes funcionava, às vezes não. Eu tinha que tirar o foco. Às vezes ela queria andar pela casa toda. Eu tinha que acender as luzes da casa toda, desde o quartinho, né, de bagunça lá, que a gente coloca, que é a área de serviço, até passar até na varanda. E na varanda queria olhar tudo. O que ela procurava, eu não sei. Mas o importante é manter a paciência, a calma, o tom de voz, não se estressar, proteger o máximo para a pessoa não cair, não se machucar e não fugir, porque idoso foge. Sim. Eles fogem. Sim. Fogem. Tá? Eles fogem e aí aquele desespero. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas em que o esposo ficou sumido 1 semana, porque foi comprar o jornal. E não... Acontece ele muito. sabe voltar, né? Acontece muito. Não consegue isso. voltar, né? Não lembro. Não volta. E ele foi Não lembro o caminho embaixo de uma ponte, só com a roupa do corpo e com sinais de violência, que ele apanhou, né? Com muita fome. E voltou para casa e foi cuidado, mas, infelizmente, essa situação que foi agravada fez com que o Alzheimer dele também se agravasse um pouco mais. Sem dúvida. São de estresse, trauma, de violência, e a família ficou... Imagino, né? É impossível. É triste. Essa live está gravada. Barra pesada, né? Está gravada, né? E aí, o que acontece? O importante, a gente já está quase no final, tá? Já falta alguns minutinhos para a gente completar nosso horário. Eu queria que vocês dessem... Já passou? Passa rápido. Passou rápido. Né? Passa rápido. A conversa é boa, passa rápido. Eu não posso esquecer da pergunta da menina aqui, que eu falei que eu não ia esquecer, eu acabei esquecendo. Isso, vamos ver a pergunta dela. Júlia, como dialogar com o paciente com Alzheimer sem contrariar ele, mesmo sabendo que estamos certos? O que você aconselha? Então, tem que ter muita psicologia, né? A gente contrapor, bater de frente, não é o caminho. A gente só impor, mesmo que a gente está certo, não é o caminho. A gente tem que conseguir chegar lá, de alguma forma, com mais inteligência. O pessoal com Alzheimer, a gente não deve fazer perguntas difíceis, a gente deve facilitar, né, a compreensão. Por exemplo, que dia é hoje, senhor? Não é assim, a gente fala, hoje é tal dia.
né? Então a gente tem que já ir direcionando. Quando a pessoa está nessa situação assim, discordando, então a gente que tem que concordar com eles, né, para eles sentirem confiança na gente, e a gente quis, mas também tem um outro detalhe. Se acontecer isso, se for assim, vai acontecer aquilo. Então a gente concordando com ele, a gente vai mostrando uma outra possibilidade, que primeiro a gente tem que conquistar a confiança. Eles ficam satisfeitos quando a gente concorda. A gente, mas vamos concordar com o errado? Pois é. A gente vai concordar teoricamente com algo errado, assim, claro, absurdo, aquilo que for fazer o mal para ele, não, né? Não quer dizer que vai fazer. Então, é só para poder... E para conquistar a confiança nervoso, né? né, manter, que o interessante é manter calmo. A gente discordar, a gente impor, a gente vai irritar a pessoa, ele vai ficar nervoso, vai entrar no sistema de estresse, que aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso só vai fazer mal para a pessoa e acaba passando para a gente, né? Então, eu acho que é dessa forma. Eu procuro, pelo menos no meu trabalho, agir dessa forma. Assim que a gente recebe orientação nos cursos, né? Para agir dessa forma, a gente vai concordar, conquistar, né? E depois apresentar uma outra visão, uma outra possibilidade para aquele assunto. E quem sabe fazer a pessoa que está discordando a princípio da gente, no final concordar com a gente. Então a gente vai contornar a situação, contornar o pensamento, contornar o raciocínio, e com calma, paciência e confiança da pessoa, tranquilidade, chegar onde a gente quer chegar. Então com jeito, frente, né? É aquela mentira saudável, né? Psicologia, isso. Não deixar ele estressado, né? Porque ele ficando estressado, ele... Respeitando, né, até a própria pessoa, né? Respeitando a história dela, né? Respeitando a história, a individualidade, a opinião, a posição, mesmo que a gente sabe que tudo aquilo é só externo do cérebro dela, né? E mais a gente, dessa forma, vai conseguir trazer para onde a gente quer e a aceitação daquilo que a gente quer, né? Com essa maneira psicológica de agir. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ok, eu acho que está respondido aqui, né? Eu queria estar vendo aqui se tem mais alguma. Convivendo com Alzheimer, nessa hora sempre coloco música, que é a parte que estava falando sempre do pôr do sol. Cada fase é um desafio. Temos que ter criatividade para cada fase. Convivendo com Alzheimer, não sei se você ainda está na live, qual o seu nome? Para poder a gente falar aqui na live. Tatiane Silva diz respeitar. A Rejane, que também é cuidadora, Casal Nota 1000. Né? A Júlia está agradecendo a sua resposta na live. Perfeito. Vamos ver. Nós que agradecemos. Vamos ver se tem mais alguém aqui, algum comentário. Acho que eu respondi também. Ok. E vamos que vamos, né? A cuidadora familiar divina, é bom também criar um plano de cuidado, no caso, quando o paciente é particular. Ok. Basicamente isso, né? Convivendo com Alzheimer está na live ainda, para passar o nomezinho dela aqui para a gente? Se não tiver, não tem problema, depois eu descubro. Eu quero agradecer, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês. Eu acho que deu para sanar algumas dúvidas, tirar um pouquinho, né, da visão. O cuidador, ele é frio, ele só vai ali, só faz aquilo, ele não quer fazer aquilo outro. Não. O cuidador é um profissional que está ali, como diz a própria palavra, cuidar do outro. Isso aí. E é importante a gente ter essa rede de apoio, se não é a família, ter um profissional que, no momento que a gente precise, principalmente nas fases mais avançadas das demências, se torna necessário, sim. Ok?
deixo o encerramento com Isso vocês, aí. agradecendo mais uma vez. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário, esse é o momento. Por favor. Nós queremos agradecer você, Rona, pelo convite. Para nós foi uma honra estar aqui conversando com você. Agradecer a participação de todos que assistiram. Muito obrigado. Eu queria sempre, é uma coisa que eu sempre falo, a gente participa de lives a convite das pessoas, a gente não tem intenção nenhuma de dar aula de nada, porque a gente está aqui aprendendo, sabe? Então a gente espera ter contribuído de alguma forma com todos e todos com certeza contribuíram com a gente também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Boa noite, então. Eu vou me despedir de vocês aqui e vou fazer o convite para a live de quinta-feira, tá bom? Tá bom. Vocês sabem sair? Tranquilo? Sim. Então, Boa noite. Boa noite. Nós agradecemos muito pelo convite, né? E desejo boa noite para todos. boa noite, então. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau. Bem, pessoal, quinta-feira eu vou estar aqui. Aqui não, eu vou estar na casa de outra pessoa. Vamos ver aqui. É só apertar o X. Isso. Deixa eu ver aqui. Conseguiu. Ok. Quinta-feira eu vou estar no canal da Lana Gomes. E junto com a Denise de Calandra, que já tiveram no canal, fazer uma live falando também de Alzheimer, mas vai ser às 18 horas. Eu vou colocar o post mais tarde ou amanhã, já começando a divulgar esse encontro. Seremos nós três, marcou às 18 horas, até porque eu acredito que o tema é bastante longo, eles vão conversar comigo, falar sobre os desafios do Alzheimer. E amanhã, quarta-feira, eu vou estar como convidada também a Faculdade de Goiás, falando para uma turma de alunos de psicologia. Vai ser pelo Zoom, mas vai ser um particular, não vai ser passado em nenhuma rede social, o que eu lamento e fico triste, né? Porque eu vou estar falando lá com psicóloga, falando também das demências para essa turma de alunos de psicologia nessa faculdade, pelo Zoom, mas depois eu conto como é que foi, tá ok? Então, o convite está feito para quinta-feira, vou deixar o cartaz, o post, para vocês nos acompanharem lá com a Lana Gomes e com a Denise de Calandra, tá bom? Muito obrigada. Até quinta. Espero vocês lá.